Neste vídeo vamos falar sobre a demonstração dos resultados de uma empresa que está no setor de venda de materiais de construção civil. Este vídeo é a continuação de um vídeo anterior em que falamos sobre o balanço dessa mesma empresa. Estivemos a analisar o balanço de uma empresa. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. As matérias de contabilidade financeira e análise de demonstrações financeiras são matérias amplamente desenvolvidas em cursos de especialização e cursos práticos da Certform. Para ter o conhecimento de toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos, bastará por aceder ao site da Certform através do certform.pt e no site consultar o e-learning e live streaming e ter acesso à informação sobre todas as ações de formação que atualmente estamos a ministrar através da plataforma de e-learning da Certform, uma plataforma disponível 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, pode iniciar imediatamente o seu percurso formativo, fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade e o seu ritmo. Os cursos estão estruturados através de um amplo conjunto de recursos pedagógicos, videoaulas, manuais, videoaulas na resolução de casos práticos e depois a formação live streaming, formação em tempo real estes cursos em live streaming eles têm uma data de início e a partir dessa data as sessões são feitas a partir do Zoom da Microsoft ou através a partir do Zoom ou através do Teams da Microsoft. As formações em live streaming, tendo uma data de início, elas têm dias fixos para as sessões de formação e são cursos com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Vamos então falar sobre a demonstração dos resultados de uma empresa na continuação do caso prático que estávamos a resolver no vídeo anterior. Portanto, este vídeo é a continuação do vídeo anterior, onde falamos sobre o balanço da empresa. Nós estamos a falar sobre uma empresa que é XYZ. Esta empresa, ela oferece uma gama completa de materiais necessários para cada fase do processo de construção, desde o subsolo até aos acabamentos. A empresa está localizada em Aveiro. Ela opera em vários edifícios de armazenamento dos materiais e um pequeno imóvel de escritórios. E os materiais de construção mais vendidos por esta empresa são o cimento, o isolamento térmico, pisos, tubos de drenagem, tintas para pintura de paredes, vigas e tábuas de madeira. Os clientes são quase exclusivamente trabalhadores independentes, ou seja, pequenos construtores, canalizadores, pintores, carpinteiros, que realizam trabalhos de reparação e ampliação de edifícios. E estes mesmos profissionais de construção civil selecionam o seu fornecedor de materiais de construção com base no preço, com base na variedade e qualidade dos produtos oferecidos e nas condições de crédito. E neste setor de atividade, os termos de crédito padrão são pagar até 30 dias. Ora, esta empresa, ela a 31 de dezembro de um determinado ano, ou seja, à data de relato, ela apresenta esta demonstração dos resultados que complementa assim o balanço que no vídeo anterior estivemos a analisar. Segundo nós temos aqui, as vendas e serviços prestados foram de 5 milhões e 12 mil euros. Ou seja, o volume de negócios da empresa. Aquilo que a empresa vendeu, valor de base, ou seja, este valor é um valor sem IVA, é o volume de negócios.
Depois, obviamente que para vender estas mercadorias, a empresa teve um custo da mercadoria vendida, denominado aqui pelo custo da mercadoria vendida e da matéria consumida, que é um valor de custo negativo de 3.642.000. Para além disso, para desenvolver a sua atividade, a empresa teve fornecimentos e serviços, nomeadamente as rendas que pagou pelas instalações, a eletricidade, as comunicações, a água, conservação, manutenção de viaturas, enfim, todo o amplo conjunto de fornecimentos e serviços, 800.000 euros. E os gastos com o seu pessoal, com os trabalhadores, incluindo os próprios encargos de segurança social, totalizaram 219.000 euros. Portanto, estes são os grandes números da empresa naquilo que é a sua área operacional. E a empresa, após estes elementos, estabelece aqui, chegamos aqui a um EBITDA. A terminologia, as iniciais para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, ou seja, o resultado antes de depreciações, antes dos gastos de financiamento, muito os juros, e antes dos impostos. E aqui, os 5.012.000 de vendas e serviços prestados, subtraídos destes três elementos constituintes dos gastos, o custo da mercadoria, os fornecimentos e serviços e os gastos com pessoal, isto prefaz 351.000 euros de EBITDA. Este valor é um valor positivo e que vai ajudar a enfrentar o que vem daqui para a frente na demonstração dos resultados. E o que vem daqui para a frente na demonstração dos resultados são as depreciações e amortizações. As depreciações relativamente aos ativos fixos tangíveis, expressos no balanço, e as amortizações relativamente aos ativos intangíveis. Ou seja, o desgaste, o uso, a depreciação dos equipamentos. Esta empresa utiliza como método de depreciação a linha reta, na base das taxas do Decreto Regulamentar 25/2009, utiliza taxas de depreciação e utiliza sempre a mesma depreciação ao longo da vida útil, ou seja, a chamada linha reta, e totalizou em depreciações do período, porque a demonstração dos resultados são valores do período, do ano em causa, 200.000 euros, o que vai aqui produzir um EBIT. O EBIT funciona como o EBITDA deduzido das depreciações e amortizações de 151.000 euros. Ou seja, os 351 do resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, menos as depreciações e amortizações, formam 151.000 euros. Segue-se a área dos juros e gastos similares. Esta é uma empresa que tem fortes dívidas à banca, vimos isso através da análise do passivo de financiamentos, entre outras dívidas que a empresa tem e as quais suportou um valor de juros de 50.000 euros, e a partir daqui os juros são subtraídos, aqui numa perspectiva de gasto, e são subtraídos ao EBIT, formando-se então o resultado antes de impostos. Ou seja, 151.000 euros menos 50.000 euros de juros e gastos, temos um EBT, Earnings Before Taxes, ou o resultado antes de impostos, de 101.000 euros. E por fim, a empresa tem o imposto, constituído pelo IRC, mais a sua derrama municipal. Mediante determinados critérios foi calculado o imposto estimado para o período, de 19.000 mais 2.000 euros de derrama municipal, ou seja,
21 mil euros e, tendo por base o resultado antes de impostos e subtraindo o IRC e a derrama, o IRC e a derrama tem sinal negativo aqui na demonstração dos resultados, apesar dos montantes estarem em valor absoluto, nós sabemos que os rendimentos somam, os gastos subtraem, tem sinal negativo os gastos. E o imposto, igualmente, sinal negativo, ele vai subtrair ao resultado antes de impostos. E forma-se assim o resultado líquido de 80 mil euros. Esta empresa tem um lucro líquido depois do imposto de 80 mil euros. E o resultado líquido do período de 80 mil euros é o elo comum entre a demonstração dos resultados e o balanço. Ora, indo aqui consultar o balanço, nós podemos ver que o resultado líquido são os tais 80 mil euros, igual ao resultado líquido que obtivemos na demonstração dos resultados. Ora, o que é que nós podemos dizer mais sobre esta demonstração dos resultados, onde nós temos os rendimentos fortemente concentrados em vendas da empresa e depois os valores negativos de vários gastos que a empresa teve e que assim estão evidenciados na demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados, ela apresenta o fluxo de receita gerada pelas operações e outras atividades de uma empresa durante um período de tempo, que é, no caso concreto, um ano. No final da demonstração dos resultados, encontramos o resultado líquido do período, ou seja, 80 mil euros. Qualquer demonstração de resultados começa com as vendas e prestações de serviços, o denominado volume de negócios, que aparece logo no topo, 5 milhões e 12 mil euros. Em seguida, diferentes categorias de gastos são subtraídos até que o lucro líquido final seja alcançado. Como eu tenho aqui um mapa em Excel, o mapa por defeito já considera que estas vertentes aqui de gastos, elas apresentam-se a subtrair, já está na própria fórmula. Nós temos a margem bruta que podemos aferir a partir da demonstração dos resultados, que é a diferença entre as vendas e o custo das mercadorias vendidas. As vendas é o valor de bens ou serviços vendidos aos clientes e o custo das mercadorias são os gastos diretamente atribuíveis às vendas de mercadorias. Esta empresa apresenta uma margem bruta, fazendo a diferença entre os 5 milhões e 12 mil de vendas, diretamente subtraindo o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida, no caso concreto o custo da mercadoria vendida, de 3 milhões 642. Esta empresa apresenta assim uma margem bruta de 1.370.000 euros. Habitualmente a margem bruta é também avaliada em termos percentuais. Então, se nós dividirmos os 3.642.000 do custo da mercadoria por 5 milhões e 12 mil que são as vendas ou o volume de negócios, e se multiplicarmos por 100, temos em percentagem 72,67. Assim, se por exemplo o peso do custo da mercadoria nas vendas, o peso do custo da mercadoria sobre as vendas é de 72,67, a margem bruta bastará fazer 100% menos estes 72,67 e tenho 27,33, que é a margem bruta em termos de percentagem. Referir ainda que as empresas podem proceder ao cálculo da sua margem bruta global ou, no caso de transacionarem mais de um produto, mercadoria ou serviço, podem ter a margem bruta de cada um deles. Ao nível das empresas industriais, o conceito de margem bruta é por vezes identificado como a diferença entre o valor das vendas e a parte variável dos custos de produção. No período em causa, esta empresa vendeu materiais de construção de 5 milhões e 12 mil euros aos seus clientes
e pagou aos fornecedores 3.642 milhões por esses mesmos bens. Obviamente que os pagamentos podem ainda não estar realizados porque há um crédito que a empresa negociou com os respectivos fornecedores. Esta diferença é a chamada margem bruta. Se não existissem vendas e compras a crédito, obviamente que a margem bruta mostraria XYZ cobrou dos seus clientes a mais em relação ao que pagou aos seus clientes, aos seus fornecedores. Mas efetivamente existem aqui prazos para recebimento e prazos para pagamento. Esta empresa, na formação do EBITDA, ou seja, quando nós passamos para as vertentes de gastos, as componentes de gastos que fazem parte desta área operacional, os gastos operacionais representam despesas incorridas nas operações contínuas de uma empresa, como por exemplo a publicidade, o marketing, as comunicações, a eletricidade, a água, as rendas, os alugueres, os seguros, a conservação, a manutenção, despesas administrativas e tudo isso está concentrado aqui nos 800 mil euros de fornecimentos e serviços externos. Já os gastos com pessoal, que são os salários de funcionários, os respectivos encargos sociais, prefazem 219 mil euros. As depreciações e amortizações, que é um gasto gradual dos investimentos, nós consideramos depreciações para ativos fixos tangíveis e amortizações para ativos intangíveis ao longo do tempo, também fazem parte aqui da área operacional. No fundo, esta empresa teve despesas operacionais de 1.219.000, que incluem, portanto, os pagamentos de arrendamento dos seus terrenos, edifícios, salários, o custo da operação dos caminhões e outras máquinas, conservação e manutenção, serviços públicos, seguros, depreciações e amortizações, de forma a depois, como eu referi, formar o EBIT e que, a partir do momento em que a empresa vai subtrair ao EBIT os juros, os gastos de financiamento, consegue assim obter o resultado antes de impostos. Ele é calculado subtraindo estes juros suportados ao EBIT. E o resultado antes de impostos da empresa, denominado por Earnings Before Taxes, EBT, é o resultado antes de impostos, forma então os 101 mil euros. E por fim, temos o imposto de 21 mil euros, a subtração deste ao resultado antes de impostos, permite-nos obter o denominado resultado líquido do período, ou também chamado por Net Income, e que são 80 mil euros. Aquilo que é comum entre a demonstração dos resultados e o balanço está no resultado líquido do período, o tal Net Income. É a conexão entre a demonstração dos resultados e o balanço da empresa. Foi de 80 mil euros. 80 mil euros no resultado líquido do período, demonstração dos resultados, 80 mil euros no capital próprio da empresa, formando aqui o resultado líquido de 80 mil euros. A demonstração dos resultados, este elenco de rendimentos e gastos e dos vários níveis de resultados que a partir daqui podemos obter o EBITDA, o EBIT, o EBT, resultado antes de impostos, e culmina no Net Income ou no resultado líquido do período. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.